Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul-América Trânsito. Nós estamos na Semana Nacional de Trânsito e vamos falar um pouco sobre o balanço do primeiro semestre desse ano, números relacionados ao trânsito brasileiro, um balanço desse primeiro semestre, e estamos com o José Aurélio Ramalho, que é o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Como vai, Ramalho? Tudo bem? Tudo bom, Daniela? Ramalho, quais são os números do trânsito brasileiro neste primeiro semestre? Olha, Daniela, as notícias poderiam ser bem melhores do que a gente esperava, né? Se nós olharmos do ponto de vista das mortes, a gente, pelo trabalho que nós fazemos de captação de dados, informações que a gente compila, houve uma queda de 3% nas mortes, o que seria um bom motivo para se comemorar. Mas, infelizmente, a contrapartida, que é a questão da invalidez permanente, ela teve um acréscimo de 51%, o que é uma situação muito grave. Para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos aproximadamente 61 mil mortes. E se nós projetarmos para esse ano, a gente está vendo, como eu acabei de dizer, uma leve queda de 2% a 3%. Em compensação, a invalidez, que foi 352 mil inválidos o ano passado, esse ano a gente está projetando por volta de 430 mil, ou seja, um crescimento de 51%, o que é muito preocupante, porque na questão da morte é feita uma indenização, há um custo social, há um custo emocional, mas isso se estanca no dia seguinte ao óbito. Infelizmente, a questão da invalidez, ela se perpetua ao longo da vida desse indivíduo e da família desse indivíduo. E o que é pior, toda essa invalidez é transmitida diretamente aos custos, tanto da saúde quanto da previdência social. Tá? Isso é uma sequela social, financeira muito grande para o país. E como você vê, Ramalho, esse excesso de sequelados? Se o número de mortes ele caiu, como mostram os indicadores, quais são as principais causas de tantos feridos graves ainda no trânsito? O Observatório tem feito uma análise quanto a esses dados e o que nos leva a crer, ainda estamos aferindo algumas análises, é que houve uma redução da velocidade média nas vias. Então, o que acontece? Você reduz a velocidade média, seja ela por uma ação do governo ou seja por volume de veículos, consequentemente, a lesão que seria fatal no acidente, ela passa a ser uma sequela permanente. Ou seja, você não mata, mas você sequela. Outro fator que vale a pena alertar é a questão do advindo dos airbags nos veículos. Desde 2010, o Brasil gradativamente vem acelerando a implantação desses componentes de segurança nos veículos e que, em 2014, a partir do próximo ano, 100% dos veículos importados e nacionais terão que ter esse equipamento. Então, isso também pode ser uma explicação para essa transferência de mortes para sequelas. Ou seja, nós não vamos estar matando tanto, mas vamos continuar sequelando. Um resumo rápido sobre isso significa o seguinte: o número de acidentes ele vem aumentando, né, independente do que ele vai ocasionar, se é um dano leve, um dano médio ou uma fatalidade com o indivíduo. Nesta Semana do Trânsito, Ramalho, se você pudesse escolher 2 assuntos para que todos os gestores do trânsito no Brasil eles pudessem trabalhar nesse próximo ano, quais seriam? Nós elegemos 2 assuntos que nós vamos trabalhar incansavelmente aí para tentar mudar essa condição. Uma delas é a formação do condutor brasileiro, né? Nós temos que trabalhar esse aspecto, que é um aspecto que vem sendo discutido, falado em fóruns, reuniões, eventos, durante décadas, tá? Mas efetivamente pouco se produziu. Então o Observatório agora vai fazer um chamamento amanhã, numa audiência pública que ocorrerá em Brasília, na Comissão de Viação e Transporte, chamada pelo deputado Hugo Leal, pela Frente Parlamentar pelo Trânsito Seguro, onde nós vamos convidar a sociedade para um plano, para uma mobilização, para um desenho, né, para o novo formato de formação de condutores,
que a gente pretende entregar até dezembro, ou seja, em 60 dias, 90 dias, nós pretendemos fechar esse assunto e entregar aos órgãos públicos uma proposta para que a gente possa, em 2014, entrar com um projeto diferenciado para a formação do condutor. Muito bem, nós conversamos então aqui ao longo da programação. Ramalho, até mais. Até mais, Daniela. Muito obrigado. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.